Hoje vamos falar sobre como identificar e lidar com um psicopata. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão 7. Eu sou o Stephanie Honorato e eu estou aqui para te ajudar na sua evolução pessoal, a ter qualidade de vida e bem-estar emocional. Hoje vamos falar sobre como identificar e lidar com um psicopata. Se esse tema te interessou, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para que você continue recebendo 3 vezes por semana nossos transformadores conteúdos. Imagine viver com alguém que parece ser perfeito, charmoso, inteligente, sempre sabe o que dizer para fazer você se sentir bem. Agora imagine descobrir que tudo isso era uma fachada e que você estava lidando com um psicopata. Era uma vez uma pessoa que conheceu alguém assim. No início parecia um conto de fadas. Eles eram carismáticos, confiantes e sempre sabiam exatamente o que dizer para conquistar a confiança de todos ao seu redor. Mas com o tempo começaram a surgir pequenas inconsistências. Promessas quebradas, mentiras sutis e um comportamento manipulador. As complicações começaram a se acumular. A pessoa começou a se sentir manipulada e controlada, mas a capacidade de sedução e manipulação do psicopata tornava difícil acreditar no que estava acontecendo. A vítima sentia-se presa em um ciclo de dúvidas e culpa, constantemente questionando sua própria sanidade. Os amigos e familiares começaram a notar a mudança, mas o psicopata sempre tinha uma explicação perfeita para tudo, desacreditando qualquer acusação. O clímax chegou quando a pessoa finalmente viu a verdade. Depois de um episódio particularmente manipulado, ela percebeu que estava sendo usada e controlada. Foi um momento de clareza dolorosa, mas também libertador. Decidiu que era hora de tomar uma atitude e proteger a si mesma. Com o apoio de amigos e familiares, a pessoa conseguiu se afastar do psicopata e começou a reconstruir a sua vida. Descobriu a importância de reconhecer os sinais de alerta e a necessidade de buscar ajuda quando necessário. Hoje, ela vive uma vida mais feliz e segura, ciente dos perigos, mas também mais forte e mais sábia. O transtorno de personalidade antissocial, TPA, frequentemente associado à psicopatia, é caracterizado por um padrão persistente de desrespeito e violação dos direitos dos outros. De acordo com o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da 5ª edição, os critérios diagnósticos para o TPA são detalhados da seguinte forma. Primeiro, padrão geral de desrespeito e violação dos direitos dos outros, desde os 15 anos de idade, evidenciado por 3 ou mais dos seguintes critérios. Falha em conformar-se às normas sociais com respeito aos comportamentos legais, repetidamente realizando atos que são motivos para prisão, desonestidade, indicada por mentir repetidamente, usar nomes falsos ou enganar os outros para obter vantagem pessoal ou prazer. Impulsividade ou falha em planejar o futuro. Agir de maneira impulsiva ou sem pensar nas consequências futuras. Irritabilidade e agressividade, manifestadas por brigas físicas frequentes ou até mesmo agressões. Desrespeito imprudente pela segurança própria ou a segurança dos outros. Demonstrar comportamentos arriscados sem consideração pela segurança pessoal ou a segurança dos outros. Irresponsabilidade consistente. Falha repetida em manter um comportamento de trabalho consistente ou honrar obrigações financeiras. Ausência de remorso, indicada por indiferença ou racionalização em relação a ter machucado, maltratado ou roubado alguém. Características diagnósticas. O transtorno de personalidade antissocial é caracterizado por um padrão persistente de desrespeito pelos direitos dos outros que começa na infância ou início da adolescência e continua na vida adulta. A característica central desse transtorno é a desconsideração e violação dos direitos dos outros, eu repito, conforme manifestado pelos critérios descritos por mim anteriormente. Quais são as características associadas? Pessoas com um transtorno de personalidade antissocial frequentemente têm dificuldades em manter relacionamentos estáveis e podem ser incapazes de cumprir responsabilidades sociais e profissionais. Outras características associadas podem também incluir manipulação e engano, manipulam os outros para obter benefícios pessoais, os TPAs, egocentrismo, foco intenso em si mesmas, com pouca ou nenhuma consideração pelos sentimentos ou necessidades dos outros. Também falta de empatia, incapacidade de reconhecer
reconhecer ou de identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros. Normalmente essas pessoas podem parecer charmosas ou até mesmo superficiais. O transtorno de personalidade antissocial pode ser distinguido de outras condições que pode apresentar comportamentos semelhantes, como os seguintes: transtorno de conduta. A diferença principal é a idade do indivíduo e a persistência do comportamento na vida adulta. O prognóstico do transtorno de personalidade antissocial é variável de pessoa para pessoa. Embora alguns indivíduos possam melhorar em termos de comportamento ao longo do tempo, outros podem continuar a apresentar comportamentos antissociais e enfrentam dificuldades em várias áreas da vida, incluindo relacionamentos, trabalho e no cumprimento também da lei. Mas como identificar e lidar com um psicopata, você deve estar se perguntando. Psicopatas possuem características específicas que podem ser perigosas em um relacionamento. Vamos entender como reconhecer esses sinais e proteger a nossa saúde mental? Então vamos nessa! Primeiro, avalie o histórico de relacionamentos dessa pessoa. Psicopatas frequentemente têm um histórico de relacionamentos fracassados e conturbados. Pergunte sobre o passado deles e ouça atentamente. Se eles sempre culpam os outros pelos problemas e nunca assumem responsabilidades, isso pode ser um sinal de alerta. Segundo, observe o comportamento em situações de estresse. Psicopatas geralmente reagem de maneira inadequada a situações de estresse. Eles podem explodir de raiva ou manipular emocionalmente os outros para sair de situações difíceis. Fique atento a reações exageradas e inadequadas dessas pessoas. Verifique também a coerência entre palavras e ações. É a terceira dica. Psicopatas são conhecidos por dizer uma coisa e fazer outra. Preste atenção se as ações correspondem às palavras. Se houver uma discrepância constante entre o que dizem e o que fazem, isso também pode ser um sinal de manipulação. Monitore o uso de mentiras, é a quarta dica. Mentiras compulsivas são um traço comum em psicopatas. Eles mentem para manipular e controlar situações. Se você pegar alguém em muitas mentiras, especialmente sobre coisas triviais, fique alerta. Também avalie a empatia genuína, é a quinta dica. Psicopatas podem fingir empatia, mas ela não é genuína. Observe se a pessoa demonstra empatia de maneira consistente e em situações que não trazem benefícios diretos para ela. Empatia verdadeira se manifesta de forma natural e espontânea. Sexta dica: fique atento ao comportamento possessivo dessa pessoa. Psicopatas tendem a ser possessivos e controladores. Eles podem tentar isolar você de amigos e familiares, querendo ter controle total sobre a sua vida. Estabeleça limites claros e observe se eles são respeitados. Sétima dica: repare no comportamento em grupo dessa pessoa. Psicopatas muitas vezes se comportam de maneira diferente em grupos do que em particular. Observe se a pessoa age de maneira encantadora em público, mas se torna fria ou cruel quando estão sozinhos. Essa mudança de comportamento é um sinal de alerta. Oitava dica: avalie a reação à crítica. Psicopatas não lidam bem com críticas. Eles podem reagir com raiva, desdém ou tentar desvalorizar a pessoa que os critica. Observe como a pessoa reage a críticas construtivas e se elas são capazes de refletir sobre suas próprias ações. Lidar com psicopatas é um desafio, mas com conhecimento e apoio é possível sim superar e seguir em frente. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para você receber mais conteúdos como este. Muitas vezes associamos o psicopata àquelas pessoas cruéis, assassinas e sanguinárias que nós vemos nos filmes, nas séries e nos cinemas. Mas os psicopatas podem estar mais perto de nós do que a gente imagina. Até o próximo vídeo.